Hopper Trends, Anádia em Minutos, episódio 6, avaliação prática, a grande mudança, é o que a gente tem de novo aqui. É sempre bom lembrar para vocês que o INEP já vinha anunciando isso de algum tempo antes das portarias e antes do edital, tá ok? Então vinha como novidade a avaliação dos estágios supervisionados, já falava que a gente ia ter novos atores aí, especialmente o professor supervisor e o orientador de estágio, já vinha colocando que ia ter uma metodologia específica para isso, ia envolver servidores das redes estaduais e municipais, e já trazia para a gente até um fluxo. Tá? É bem verdade que era a nível de planejamento, vocês vão perceber que no fluxo que nós temos agora, isso ficou um pouquinho diferente dentro daquilo que era planejado, mas já era de ciência de todo mundo e deveria já estar contando com isso ao fazer o seu planejamento de ENAD 2024. Quando nós tivemos, então, as portarias e depois o edital, aí veio a ratificação. Primeiro, nós vamos ter avaliação teórica e vamos ter avaliação prática, levando-se em conta que eu tenho instrumentos específicos para isso. E já veio algumas explicações, né, que diz respeito ao envolvimento, tá, desses personagens e dessas instituições externas, tá, relacionados ao nosso processo de análise. Por quê? Iríamos avaliar a prática em campo. Iríamos avaliar a prática em campo. E isso seria um item obrigatório. Também vale a pena dizer que na portaria ficou claro que esses resultados não iam compor a nota, mas é um projeto piloto, mas ao mesmo tempo ele sinaliza para frente a importância que nós vamos ter relacionada a essa questão específica de estágio e de práticas, ok? Bom, quando a gente então vem para aprender sobre o estágio supervisionado, entra para a gente a figura do professor supervisor, que deverá ser um docente da escola em que o estudante realizará o estágio supervisionado obrigatório, tá? E atuante, tá, na área de conhecimento do curso de graduação. Então, se eu sou, por exemplo, de uma licenciatura em Química, eu tenho que ser licenciado em Química. Se eu sou de Física, licenciado em Física, e assim por diante. E o professor orientador, que é um docente da IES, que é responsável pelo estágio supervisionado. E isso também traz uma configuração que deva ser pensada, especialmente relacionada aí às centrais de estágios e tudo mais. Quando vem os cronogramas, para a gente não esquecer, saiu o cronograma de avaliação teórica, cronograma de avaliação prática, 1 e 2, né? E aí veio colocando como é que vai acontecer essa avaliação prática. Esses cronogramas nós já trabalhamos no episódio relacionado especificamente ao cronograma, mas, gente, é trabalhoso, é trabalhoso. Desde o preenchimento de declaração de existência de alunos, do cadastro de orientadores, do cadastro supervisor, lembrando que tudo isso é responsabilidade única e exclusiva do coordenador, tá? Lembrando que, então, eu tenho, a partir de 16 de setembro, tá, que acompanhar o processo, aluno por aluno, que nós vamos ter dessa avaliação prática, e esse processo é bastante trabalhoso, vocês vão ver, especialmente no último webinar que o INEP nos apresentou, o sequenciamento que nós vamos ter, tá ok? Importante lembrar para vocês, para a avaliação teórica, eu tenho justificativa que eu posso usar para não fazer. Na avaliação prática, não. Não existe isso. Então, obrigatoriamente, não tratamos de ausência na avaliação prática. Aluno inscrito terá que fazer a avaliação prática. E aí, no edital, vem tudo preenchidinho. Tá? O que chama bastante atenção? Tá? Inscrição do supervisor. A gente tem que colocar a responsabilidade do coordenador do curso. O supervisor precisa se qualificar. Vai ter uma qualificação feita pelo próprio INEP. O aluno vai ter que preencher um plano de aula, vai ter que subir o plano de aula na plataforma, vai ter que comunicar com o supervisor e agendar a sua banca, a sua hora-aula que ele vai dar. O supervisor vai avaliar a partir do plano de aula que ele subiu, e tem que ser exatamente o mesmo. Depois disso, ele vai ter que preencher questionários relacionados a todo esse processo que aconteceu, assim como o aluno também terá uma parte específica para responder sobre a avaliação prática, e depois nós temos para fechar esse processo todo, o orientador de estágio, que é o responsável lá na instituição, que também vai ter ali o seu processo, depois de 10 dias, que o supervisor terá para fazer o preenchimento e trazer, então, o fechamento da avaliação prática. Gente, isso é bastante trabalhoso. Então, veja, preenchimento dos estudantes, dos instrumentos, estudante, supervisor, orientador.
Veja que na avaliação da prática do fluxo, isso aqui até difere um pouquinho daquele plano original que se tinha no primeiro semestre, mas assim, não muda muita coisa. Basicamente, o que mais muda aqui para nós é que a indicação do supervisor, que lá atrás tinha-se em mente que nós teríamos aí as redes estaduais e municipais participando diretamente, e agora ficou na responsabilidade da instituição. É ela que vai indicar quem é o supervisor, tá? E isso traz impacto, volto a repetir, para centrais de estágios e tudo mais, porque esse dado tem que estar na nossa mão. Esse dado vai precisar estar na nossa mão, CPF, e além de tudo isso, acompanhar todo esse processo. Lembrando que estou lidando aqui com pessoas no ambiente externo à instituição. No webinar que o INEP fez, ele traz essa sequência bem bonitinha de tudo que o aluno terá que fazer, inclusive da hora-aula dele, mínimo de 1 hora-aula, subplano, aquilo tudo que já está previsto dentro do edital da prática, assim como também traz o que o supervisor de estágio, que é exatamente esse personagem externo, também terá que fazer, diz respeito à sua formação, e a tudo que ele vai ter que fazer a sequência junto com o seu aluno. E para finalizar todo esse processo, eu tenho o orientador de estágio, que vai ter que preencher questionário de avaliação da prática pelo orientador de estágio, tá? A partir desse processo todo que você tem acontecendo na mão do supervisor. Uma coisa bastante interessante que vale a gente trazer para vocês, esse professor supervisor receberá R$ 100, no limite máximo de R$ 1.000, automaticamente eu tenho uma relação de aluno-supervisor de estágio, de 10 para 1. Eu fico imaginando qual é a lógica que nós vamos ter para a orientação, porque o orientador de estágio, na verdade, está na instituição. E eu espero que a gente não tenha exatamente essa mesma lógica, porque, na realidade, nós não estamos nessa relação de 10 para 1 em licenciaturas, a grande maioria. E o DBOS, que é o INEP, que é o que vai estar acompanhando e monitorando toda a execução desse processo. E é óbvio, sendo um processo novo, envolvendo inclusive uma empresa externa, nós vamos ter aí, né, algumas limitações, algumas dificuldades, alguns desafios, mas numa torcida bastante grande aqui para que tudo dê certo, tá? E quando eu não sei o que fazer, porque eu tenho um sequenciamento, mas eu nunca vivi isto, né? Então, gente, agora é se desafiar, tá? Fazer essa banca, essa hora-aula com o seu aluno, tá? Trabalhar com plano de ensino, enfim, realmente para aqueles que fazem bom preparo para uma boa nota de ANAT, é pensar em realmente trabalhar uma boa preparação, lembrando que uma preparação para uma prova prática é praticar, tá? Não tem outra coisa para fazer. Então, esse é o nosso momento de empreender e de construir alguma coisa nova, alguma coisa bastante diferente, ok? Avaliação prática, seja bem-vinda, nós temos bastante trabalho pela frente e seguimos aí para o próximo episódio para aprender um pouquinho mais sobre esses novos atores. Vamos conosco?